nós vivíamos uma conjuntura tensa e de gravíssimas ameaças à democracia, às instituições e às pessoas. E, portanto, é preciso ter em linha de conta que as decisões eram tomadas numa conjuntura extremamente adversa, em que se fazia uma campanha falsa, fraudulenta, contra as urnas eletrônicas, contra a legitimidade do processo eleitoral e depois contra a posse do presidente da República eleito. Portanto, todos os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes se deram no cumprimento de dever. E nós que o acompanhamos de perto sabemos o custo pessoal e a coragem moral e física que exigiu enfrentar esse tipo de movimentação antidemocrática. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de agosto de 2024. São 8 horas da manhã. Quem conhece o ex-ministro-chefe da Casa Civil de Lula I sabe que ele não joga palavras ao léu. Dirceu comunica nas entrelinhas de artigo publicado na Folha de São Paulo que a patranha do jornal já é alvo de investigação devido a um entrelaçamento cronológico contra a reportagem e uma série de fatos de outros atores como Silas Malafaia, que planeja pedir a prisão de Moraes no dia 7 de setembro em praça pública. Agora é oficial. O jornal Folha de São Paulo terá que explicar a sua atuação a quatro mãos com golpistas brasileiros e alienígenas. Vem aí inquérito ainda maior que o do 8 de janeiro. Pode-se dizer isso lendo o artigo de José Dirceu que a Folha de São Paulo publicou nesta terça-feira, 20 de agosto de 2024, e que contém a descrição de uma conspiração que chamar de criminosa não passa de mero eufemismo. Veja só como começa a denúncia. O Dirceu diz: causa estranheza o destaque dado pela Folha de São Paulo à denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes teria agido fora dos ritos ao solicitar, por meio de auxiliares, que o Tribunal Superior Eleitoral produzisse relatórios para embasar o inquérito das fake news. Quem conhece o ministro sabe que ele não joga palavras ao vento. E o texto dele dá mais pistas. Matéria da Folha causa estranheza, diz ele, porque não fazia sentido o ministro Moraes oficiar a si mesmo. A fundamentação da denúncia é tão pueril que Moraes recebeu o apoio de todos os seus pares, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de muitos políticos e até de expoentes da ultradireita, como o jurista Ives Gandra Martins e a ex-deputada Janaína Pascoal. A partir daí, José Dirceu comunica tudo o que gerou uma investigação que já está em curso para entender a criação de uma falsa reportagem que escandaliza sobre o nada e que está permitindo um ataque quase inacreditável ao Supremo Tribunal Federal, que essa aliança bizarra entre um jornal e um grupo político cheio de gente que está para ser presa está empreendendo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja, este artigo de José Dirceu é a base de uma ação investigativa da Polícia Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Está nascendo um inquérito que vai fazer o de 8 de janeiro parecer pinto, porque envolve atores muito mais relevantes que aqueles que estão nos inquéritos da tentativa de golpe, roubo de joias, a BIM paralela. Esse é um escândalo de proporções internacionais, o que José Dirceu descreve. É uma bomba atômica.
Vale a pena acompanhar esse artigo, porque José Dirceu mostra que está muito mais em forma do que se pensava. Realmente o José Dirceu, depois que tudo que aconteceu com ele há quase 20 anos, não é? Lá por volta de 2005, estamos falando aí de 19 anos atrás, desde aquele tempo José Dirceu foi sumindo até que se tornou uma figura etérea para a qual muita gente não dava mais muita bola, porque ele não tem mais poder nenhum, ele não representa nada. O José Dirceu voltou. O José Dirceu voltou e voltou o político, minha amiga, meu amigo, que teria sido o sucessor de Lula em 2010 e que é, talvez, o único político brasileiro que pode suceder Lula em termos de conhecimento da política e capacidade de planejar a ação política, e que na verdade foi o artífice da chegada de Lula ao poder. Muitos não sabem quem é José Dirceu. Eu conheci muito José Dirceu, conversei muito com ele no passado, estive na residência dele quando estavam sendo votados os embargos infringentes do julgamento do Mensalão. Ele reuniu pessoas que estavam mais próximas dele naquele momento no salão de festa da residência do irmão dele, aqui em São Paulo, lá perto do Parque do Ibirapuera, por ali na região. E ali, nesse período, eu pude conhecer muito bem a mente de José Dirceu e a capacidade que ele tem para se tornar uma importante figura política nos próximos anos. E então vale a pena a leitura deste artigo aqui, com alguns comentários no meio. O título do Dirceu é "O que está por trás da denúncia contra Alexandre de Moraes?". Diz ele: setores da sociedade e da mídia tentam se alinhar à nova face do bolsonarismo. E veja que ele cita a mídia. Causa estranheza o destaque dado pela Folha à denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo teria agido fora dos ritos ao solicitar, por meio de auxiliares, que o Tribunal Superior Eleitoral, do qual à época era presidente, produzisse relatórios para embasar o inquérito das fake news. O inquérito foi aberto por ele ainda em 2019 contra jornalistas e comunicadores que insistiam em disseminar notícias falsas contra o sistema eleitoral, os tribunais superiores e seus ministros, pregando o discurso de ódio. Essa primeira frasezinha que abre o texto, causa estranheza o destaque dado pela Folha à denúncia de que Alexandre de Moraes do Supremo teria agido fora dos ritos. Esse período inicial do texto, ele já fala tudo por si, já fala da enorme suspeita que há lá no STF, principalmente no STF, tá? O STF está de cabelos em pé com o tamanho dessa aliança, que envolve importantes órgãos de imprensa. Não é só a Folha de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo está nessa também, o bolsonarismo, o governador de São Paulo e o próprio Jair Bolsonaro e mais alguns agentes. E ele explica por que ele fala em estranheza. Ele diz estranheza porque, como bem disse o ministro Luiz Roberto Barroso, não fazia sentido o Moraes mandar uma requisição para o Moraes para investigar pessoas que estavam ameaçando a democracia, porque o Moraes era relator do caso no STF e presidente do TSE. E o que é que a Folha está dizendo? Que ele não mandou uma carta oficial, uma comunicação oficial dele para ele mesmo. É uma coisa completamente maluca. E o Dirceu cita muito bem que o jurista Ives Gandra Martins, que é aquele que criou a tese do artigo 142 da Constituição, que autoriza intervenção militar, portanto comunista ele não é, e a ex-deputada Janaína Pascoal, que foi a responsável pelo impeachment da Dilma,
não é? Essas pessoas estão dizendo que não tem nada demais no que fez o Alexandre de Moraes. É importante notar que a denúncia foi muito bem embalada para ter ampla repercussão. Olha só, aqui o Dirceu descreve e acusa o jornal Folha de São Paulo de ter formatado uma farsa que planejava ter repercussão. A reportagem que a sustenta tem coautoria de Glenn Greenwald, jornalista estadunidense responsável pela denúncia da Vaza Jato, cujos documentos foram fundamentais para anular os processos contra Lula. Querem ainda anistia para os golpistas de 8 de janeiro de 2023 e o próprio Bolsonaro. Então, aí o Dirceu já amarra tudo, já mistura a Folha com o Bolsonaro fortemente. A denúncia foi publicada na mesma semana em que se inicia a campanha eleitoral. É paulada em cima de paulada na Folha de São Paulo. Também chama atenção que a denúncia tenha repercutido nas redes de direita no exterior e tenha sido comentada por Elon Musk, e aqui, que é apoiador declarado de Donald Trump. Então ele mostra, o Dirceu mostra nessa denúncia que a Folha não publicou porque é democrática, não. Ela publicou porque não pode ignorar o José Dirceu. Como é que ela ia se negar a publicar um texto desse do José Dirceu? Se fizesse isso, ele colocaria a boca no trombone, o jornal ia perder toda a credibilidade, então foi obrigado a publicar isso. E aqui ele acusa o braço internacional dessa aliança. Então o Dirceu desenha nesse artigo uma aliança entre o bolsonarismo, entre a Folha de São Paulo e entre Elon Musk e Donald Trump. E aí ele fala sobre as ações do Donald Trump e diz que não resta dúvida de que a denúncia já começou a refluir, já começou mesmo, porque eles não têm mais o que fazer. Ontem publicaram uma denunciazinha pueril, outra denunciazinha que não diz nada, falando nada sobre nada, e na verdade fazem a conexão com o Tarcísio de Freitas, não é? Que a polícia do Tarcísio de Freitas está metida nisso. Diz o Dirceu, não resta dúvida de que a denúncia, que já começou a refluir, mostrou que a extrema-direita está muito ativa e atenta a todos os movimentos de que possa se aproveitar para fortalecer sua posição em direção ao seu projeto de poder para 2026. Mostrou também o quanto os setores da sociedade e da mídia tentam se alinhar com a nova face do bolsonarismo, que responde pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A suíte, que no jargão jornalístico é uma reportagem de continuação de uma primeira reportagem, explora uma reportagem que saiu da Polícia Civil Paulista, não é? Algumas informações dessa reportagem. E ele lembra, Tarcísio é aquele que vendeu a Sabesp a preço de banana e já comunica o apoio da Faria Lima ao Tarcísio, ou seja, a Faria Lima, banqueiros, também estão envolvidos nessa armação, nessa imensa conspiração. Isso vai dar o maior inquérito da história da República Federativa do Brasil. Tanto mais porque Silas Malafaia prepara um ataque inédito a Moraes no ato de 7 de setembro, que já foi divulgado pelo Malafaia nas redes dele, dizendo que é pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Organizador da manifestação contra Moraes prevista para o 7 de setembro em São Paulo, Malafaia prepara sua mais dura ofensiva voltada ao ministro do STF. Será a primeira vez que em discurso público o pastor usará o microfone para defender que Moraes seja preso. Não sei o que as outras pessoas que vão discursar vão dizer, mas eu direi com todas as letras na manifestação de 7 de setembro o que tem que acontecer com Moraes. Ele tem que ser preso porque tem sangue nas mãos. O que ele fez com o Clezão, que é um bolsonarista que teve um ataque do coração na cadeia, e aí ele culpa o Moraes por isso. A gente sempre acreditou que havia uma perseguição a bolsonarista e opositor de governo Lula, mas não tinha como provar,
diz o Malafaia. As reportagens da Folha de São Paulo escancaram uma suspeita que já era de todos. Daí a base para o inquérito. O sujeito que vai pedir a prisão, simplesmente ele vai pedir a prisão do juiz que julga o bolsonarismo. E por uma razão que jurista nenhum diz que existe. Segundo Malafaia, os ataques mais duros partirão dele próprio, do senador Magno Malta e do deputado Nicolas Ferreira. O objetivo dos bolsonaristas é avançar uma casa em relação aos protestos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro no primeiro semestre, não é? No dia 25 de janeiro deste ano. O Bolsonaro ainda modula o tom e aí vai ter que se ver o que é que o STF vai fazer diante de tudo isso. Após a publicação da reportagem pela Folha, Alexandre de Moraes se pronunciou e dizendo que não tem nada a ver, nada com nada. E o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também você viu a manifestação dele no vídeo. A suspeita do gabinete de Alexandre de Moraes sobre o vazamento da mensagem é que esse assessor do TSE, que foi preso, ele mantinha o contato com o assessor do gabinete de Moraes no STF, e é o tal de Talhaferro, que se relacionava com Ayrton Moraes, que é um assessor, era um juiz que é assessor do Alexandre de Moraes no STF. Esse Talhaferro, ele foi preso e demitido no mesmo dia do TSE, porque ele surtou, brigou com a mulher, deu tiro dentro de casa. O sujeito teve um surto e ele estaria revoltado com o Alexandre de Moraes, que não o salvou, até porque não poderia e até porque não devia nada para ele, não é? O fato de o Alexandre de Moraes não ter movido uma palha para salvá-lo mostra que não tinha medo dele, e ele publicou conversas dele mesmo, né? Se for esse o caso realmente. Mas no fim dessa matéria, uma informação relevante. Procurado, Talhaferro diz que, conforme consta em documentos oficiais, seu aparelho celular foi indevidamente apreendido, ficou em posse da Polícia Civil do Tarcísio por 6 dias e, quando devolvido, ele não acompanhou a dita deslacração do telefone. O perito afirma que, conforme vem sendo dito pelo excelentíssimo ministro Alexandre e desembargadores com quem trabalhou, não se preocupa com o teor das mensagens que eventualmente tenham sido obtidas de seu telefone. Talhaferro disse ainda que um fato chamou sua atenção. Seu telefone foi apreendido em uma delegacia e devolvido em outra, o que significa que esse telefone andou circulando por aí. Será que passou por um gabinete de um certo governador de estado antes de chegar de uma delegacia até a outra? Vamos em frente. O governo Lula minimiza o fim das operações do X e vê tentativa do Elon Musk de fugir da justiça brasileira, e o que ele quer atuar nos próximos tempos. Essa matéria tem tudo a ver com aquilo que o Dirceu denunciou. O governo Lula minimiza fim das operações do X e vê tentativa de fugir da justiça brasileira, e ele, de lá do exterior, ele vai poder fazer as acusações que quiser, dar voz a todos os bolsonaristas para fazerem os piores ataques de lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a menos que o Alexandre de Moraes ou o STF bloqueiem o X no Brasil. Mas se fizerem isso, realmente aí vai ter uma certa complicação com a opinião pública. A Bolsa de Valores bate recorde histórico com otimismo sobre a economia dos Estados Unidos. O engraçado é que quando a Bolsa cai, a culpa é do Lula. Quando a Bolsa sobe, o mérito não é do Lula, é da economia dos Estados Unidos. A Tabata diz que ações de Pablo Marçal nas redes sociais vão na linha do Caixa 2. E, ao mesmo tempo, candidatos de esquerda não repetem Lula e têm dificuldade para atrair o eleitor mais pobre em capitais, porque a esquerda está se perdendo. Veja que a maior preocupação da esquerda hoje
é com o que acontece na Venezuela, com o que acontece na Palestina, com o que acontece lá na Ucrânia, e aqui a população passando fome, tendo vários problemas, enquanto isso a esquerda está lá, junto com as igrejas evangélicas, na periferia, conversando com o pobre. A esquerda precisa se voltar para dentro do Brasil. E vamos em frente. Nunes, Boulos e Datena vão continuar boicotando Marçal. Mas o fato é que a justiça está fechando o cerco em torno do Marçal e, na verdade, essa candidatura do Marçal, para mim, não vai longe. O Senado vai votar projeto que derruba trechos de decreto de Lula e permite clubes de tiro perto de escolas. Outra matéria que o STF vai bloquear e tome crise institucional. Enquanto isso, o TSE está para caçar o governador bolsonarista de Roraima. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.